Bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate. Como é habitual, temos a presença de Mariana Silva, José Bastos e Manuel Ribeiro. Nesta edição temos um convidado especial, que é Eduardo Fernandes, Presidente da União de Freguesia de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar, e também Presidente do Conselho Geral da CASFIG. E é nessa condição que o temos aqui hoje nesta edição. Começava precisamente pelo Eduardo Fernandes, e destacava, digamos, uma prioridade máxima da CASFIG que nós podemos consultar no seu site, que diz que a habitação tem de ser vista como um direito básico e um pilar central da coesão social no Conselho. E isso foi uma citação. E eu perguntava ao Eduardo Fernandes como é que encontrou a CASFIG e se tem, digamos assim, um orçamento que lhe permite tornar esta prioridade execuível. Muito bem. Obrigado, Alfredo. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel e a minha colega de painel, a Mariana, o José Bastos e o Manuel Ribeiro. Agradecer também aqui ao Jornal de Guimarães o convite e, portanto, cumprimentar todos aqueles também que nos veem a partir das plataformas digitais. Bem, em relação à CASFIG, é um bocadinho assim. Fiquei eu com a honra máxima de presidir ao Conselho de Gestão da Empresa Municipal de Habitação. A CASFIG pode passar ao lado, se calhar, da generalidade dos bimaranenses, mas é uma empresa cujo objeto e objetivo é muito nobre. Portanto, a CASFIG gera o Parque de Habitação Municipal, faz a gestão das atribuições das habitações que vagam, faz apoio social, faz apoio até psicológico às famílias e aos agregados que habitam nas habitações municipais e, portanto, já tinha, desde a sua fundação em 99, foi ganhando um papel relevante nesse aspecto. Claro que aos dias de hoje as necessidades são diferentes, ou seja, a necessidade de habitação é maior, a habitação ou a habitação municipal, pública, deixou de estar confinada, digamos assim, àqueles que nós chamamos os 20%, que são as pessoas que, por alguma dificuldade, alguma deficiência motor ou até psicológica, pessoas reformadas, têm necessidade de recorrer à habitação pública porque não têm perspectiva de incremento de rendimentos, ou mesmo aqueles também que, por alguma infelicidade da vida, ficam sem rendimentos, passam por dificuldades e têm também que recorrer à habitação pública. Portanto, o problema deixou de ser só para estes e alastrou-se e passou a ser também para pessoas que, com trabalhos e rendimentos médios, no concelho e no país, não conseguem pagar uma renda. Portanto, o problema alastrou e é diferente. Eu queria dizer, antes de avançarmos para as perguntas do Alfredo em concreto, eu queria dizer, porque às vezes cria-se aqui um estigma, uma ideia, um fantasma, um monstro, de que na habitação pública só existem pessoas que não trabalham, ou que não querem trabalhar, ou que de alguma forma só se querem aproveitar do Estado. Não é verdade. Grande parte, diria 70% a 75% da habitação pública, pelo menos em Guimarães, e falo de Guimarães, porque em Guimarães há dois tipos de habitação pública. Um tipo que é gerido pela CASFIG, são 493 habitações, e 1.100 habitações, fogos são geridos pelo IRU. E neste parque municipal, mais de 70% são pessoas reformadas, pessoas idosas. Portanto, que já nem sequer estariam em atividade laboral. Eu faço só esta nota para, enfim, tentar ajudar ou a terminar com uma discussão que às vezes não é assim tão real como se tenta parecer ser. Pronto, em relação ao orçamento, o orçamento da CASFIG é um orçamento pequenino, tem vindo a ser um orçamento pequenino. Este ano teve um incremento mais relevante, anda sempre à volta de 1 milhão de euros anual, cerca de 250, agora vão ser 290 mil euros num contrato de programa para o subsídio municipal ao arrendamento, que é um programa que apoia famílias para que não tenham que sair das suas casas arrendadas e inscreverem-se para a habitação municipal, que estão a passar por uma fase difícil e que não conseguem suportar o custo da renda, ou pelo menos integralmente.
e depois aquilo que é os 300 e qualquer coisa mil euros, não sei precisar agora, para reabilitações que têm que ser feitas no Parque Habitacional Municipal. Falámos de pinturas, chãos, caixilharias, que são as reparações normais da rotatividade das casas do Parque Municipal. E pouco mais, ou seja, ainda um orçamento, apesar de eu já ser Presidente do Conselho de Gestão a quando da entrega deste orçamento, que não cumpre integralmente com os objetivos e com a prioridade até política que está a ser dada a este assunto. Temos que agora, durante este ano, afinar o nosso plano de ação e propor ao município, que é o nosso único acionista, uma série de incrementos em diversas áreas para podermos corresponder àquilo que ao dia de hoje também é pedido e que vamos a seguir à frente detalhar. Portanto, é um orçamento ainda pequenino, a estrutura é muito boa. A empresa municipal que eu tenho a nobre missão e o gosto de presidir tem uma estrutura técnica absolutamente impecável, não posso dizer melhor, que corresponde na íntegra aos desafios, muitas das vezes sem até os recursos que deveria ter, como tudo, portanto, diga-se de passagem, não é? E como muitas e grande parte das empresas e das instituições, bem sabemos. Portanto, eu a nível de estrutura não tenho que dizer, só tenho que agradecer. Tem uma estrutura, a CASFIG, muito interessante. Mas esse orçamento é suficiente? Não é, era o que eu estava a dizer, ou seja, este orçamento é um orçamento que permite à CASFIG manter e com muitas dificuldades o parque municipal, as pequenas reparações, uma janela aqui, um chão ali, uma pintura, não permite à CASFIG aflorar, ir mais além, fazer mais. Ou seja, nós estamos... É que falou em 500 habitações. Sim. De gestão. Sim, exatamente. São muitas, não é? Claro que nós não fazemos intervenções em todos os anos, não é? Portanto, normalmente as intervenções fazem-se, agora temos muitas, porque houveram imensas obras ao abrigo do PRR para a eficiência energética e agora ao abrigo até do PT 2030, que ao mexerem nas coberturas, as obras foram financiadas, foi o município que as executou, foram financiadas pelo PRR neste caso, mas, isto para dar um exemplo, mas dentro das casas houveram problemas que surgiram a seguir a isso, umidades, problemas que já não são só infraestruturais, mas que passaram para dentro e que agora nós temos que resolver. Para vocês terem noção, o nosso âmbito de atuação neste momento, por isso é que eu disse que estávamos a rever também os contratos programas e vamos aprovar em Conselho de Gestão da CASFIG um plano de ação de reabilitação a vários níveis. Vamos já a esses projetos da CASFIG também. Pronto, mas o orçamento ao dia de hoje não é muito curto. Para terminar, é curto. Não serve para atingirmos os objetivos todos a que nos propomos. Portanto, a realidade é esta. Era um orçamento que já estava mais ou menos fechado quando eu cheguei. Portanto, agora temos que preparar e redirecionar também a estrutura para... Antes de abrir ainda o debate e pegando ainda nas 500 habitações, o que é certo é que desde 2012, consultando o site da CASFIG, mantém essas 500 habitações. A CASFIG parou no tempo? A questão é esta, é que desde 2012 ou se quiser, por outras palavras, que ainda consegue manter essas 500 habitações? Sim, não, é muito difícil, como disse no início, ou seja, a CASFIG é uma empresa municipal, ou se calhar ao contrário de outros no universo municipal, que vive com algumas limitações financeiras. Portanto, que seja claro, porque a receita que tem advém das rendas, que como entendem, também não são rendas elevadas, portanto a nossa renda média é um bocadinho superior à do Iru, há de andar nos 80 a 90 euros mensais, portanto a CASFIG vive com algumas limitações. A construção, é verdade, grande parte da construção dos empreendimentos temos alguns do Estado Novo, de 1960, que é o caso, por exemplo, de Urgessa, o bairro municipal de Urgessa é dessa altura, depois do PER, dos finais dos anos 90 e do início dos anos 2000, portanto foi o boom da construção municipal pública até a nível nacional e grande parte dos nossos empreendimentos é dessa data. Portanto, desde aí que a CASFIG tem tido essa responsabilidade e o orçamento não tem mudado muito. Eu percebo a pergunta, é muito mais difícil ao dia de hoje gerir, dado os custos dos materiais, os custos das intervenções, que são cada vez mais infraestruturais que têm que se fazer no Parque Municipal, com um orçamento
que este ano aumentou, creio que 20%, o contrato de programa aumentou 20%, mas as rendas não aumentam nem perto disso, não é? Portanto, há aqui alguns constrangimentos. Eu acredito mais que havia para resolver, claro que não se construiu, passámos por um período de crise financeira, desde 2018, 2019, que a construção vem incrementando, e a grande necessidade acaba por ser de 2020, 2021 para cá. Desde aí é verdade que não houve grandes alterações. É verdade também que há muita coisa a fazer na CASFIG, mas na habitação municipal em geral, não só na CASFIG. Mariana Silva, esta é a primeira intervenção do Eduardo. Convenceu-a do bom funcionamento da CASFIG ou há algumas dúvidas que gostaria de colocar? Antes de mais, boa tarde a todos e agradecer a presença do Eduardo aqui para conversar connosco acerca desta empresa tão importante para Guimarães. Quando houve as eleições e se mudou de cor, também dissemos aqui neste programa, eu disse pelo menos, que as estruturas estão por si só já montadas e são já uma máquina que funciona independentemente de quem fosse para a frente delas, mas é óbvio que quem está ao leme tem que ter opções políticas e tem que olhar para o que já existe e perceber se os desafios para o futuro são de outra dimensão que não se estava à espera ou se afinal até são mais reais e não tão assustadores. Mas aqui vemos logo à partida a diferença entre o que é o património da CASFIG e o património do IRU, não é? É metade. Sabemos que houve realmente um desinvestimento da parte da construção de casas públicas para reforçar também a CASFIG, que sempre foi elogiada, que eu me lembro, por todos os partidos, não houve assim não há grandes discordâncias na forma como a CASFIG trabalha e na forma como gera o seu património e como ajuda as pessoas a encontrar soluções para este grave problema da habitação, mas não podemos ignorar que Guimarães, em fevereiro de 2026, ou seja, no mês passado, tinha o metro quadrado a 1.800 euros à venda, não é? Por casa, não é? Por isso há aqui um problema grave de habitação em Guimarães, que as pessoas não conseguem comprar, mas também não conseguem alugar, não é? Porque os preços são exorbitantes e o salário é pouco para se fazer face a esta exorbitância. Sabíamos também, não sei se ainda estamos nesta ordem de números, que há mais de 600 famílias na lista de espera da CASFIG, quer seja porque vivem em condições indignas e precisam de mudar de casa, quer seja porque não têm condições para pagar uma habitação, e por isso 600 famílias ainda é muita gente, não é? E é um desafio muito grande para este novo executivo. E sabemos também das promessas, não é? Do primeiro direito, a promessa do PSD, dos Juntos por Guimarães, era 400 fogos no primeiro direito, contratualizados já com o Estado, dizia lá no vosso programa, e construir 500 novos fogos custos controlados. O que faria aqui, quantas redondas, se calhar conseguíamos diminuir a lista, conseguíamos responder às necessidades, mas sabemos que não são números para amanhã, não é? Que são números que vão sendo resolvidos. Mas a minha questão é muito concreta, que é a de quantas casas abandonadas do IRU e da CASFIG temos, se temos, não é? E se estas casas necessitam de obras e por isso há aqui um empate, não é? Porque se for da responsabilidade do IRU é muito mais difícil para o município exigir que se faça essa requalificação, mas quantas casas existem abandonadas para dar resposta a esta lista de espera e, por outro lado, a velha questão que já vem do executivo anterior, que é o município fica ou não com o património do IRU para que a CASFIG, com a sua experiência a nível de concelhio, consiga fazer um outro trabalho de proximidade que se exige nestas condições de habitação pública, não é? Porque sabemos que o IRU deixou ao abandono muitos anos o seu património,
e que trouxe diferentes problemas que hoje em dia temos que resolver, não é? E por isso, para além das obras estruturais que algumas destes espaços, destas estruturas, destas casas precisamos também de olhar para um acompanhamento de proximidade, para que as pessoas não se sintam abandonadas e para que a própria sociedade também não as estigmatize e não ande sempre a formar ideias erradas de que quem lá vive poderia viver noutras condições. Eduardo E Fernandes, por isso seria, sim, e seria interessante também percebermos, olharmos mais para o futuro, apesar desse orçamento baixo. Não é? Claro. a Mariana disse só uma questão, mas lançou várias, não é? Sim, muito Mas de bem. qualquer forma podemos ir Fiz para um aquela... enquadramento. Exatamente, aquela mais concreta. Quantas casas abandonadas temos no Conselho? Muito bem. Eu trago Vazias, números muito concretos, porque gosto de ser claro naquilo que discutimos e factuais. Portanto, a Mariana fez aqui um ponto à mesa importante. Património do IRU, do Estado, sob a gestão do Estado, 1.100 casas, 1.097 casas, para sermos mais exatos, 493 na gestão da CASFIG. Na CASFIG, começando por aí, não há nenhuma devoluta nem vazia. Primeiro ponto. Portanto, neste universo está tudo ocupado. Nós conhecemos todos os moradores, dada a proximidade, e, portanto, aqui garanto-vos não há nenhuma casa devoluta nem vazia. Pronto. IRU. Coisas Entre diferentes. as famílias e os projetos de partilha, não é? Isso, Pronto, nós há vários projetos temos também, as não é? residências partilhadas, Pois, exatamente, que sim. são tipologias, por exemplo, T4 ou T3, que foram adaptadas para quartos ou estúdios em que vivem famílias singulares, não nucleares, portanto só com uma pessoa, que temos 12 nas residências partilhadas femininas e 17 nas masculinas, portanto a falar à volta de 29 pessoas, 30 pessoas que vivem neste regime. E depois temos a habitação, enfim, normal, as tipologias, os fogos normais. Habitações devolutas, património do IRU, 83, em Guimarães, este ano. Devolutas vazias, ok? Porque é diferente estar devoluto e estar recuperado. Portanto, devolutas vazias, 80, e eu sei que aqui o Dr. Manuel Ribeiro fez uma cara estranha, porque podem estar recuperadas e ainda vazias. Pois é. É uma realidade, não é? Mas eu já vou explicar, mas eu explico isso. Portanto, nós temos, a CASFIG permite-me fazer isto. A habitação ganha prioridade política, tendo o Presidente decidido pegar num adjunto que estava no seu gabinete e posto na Empresa Municipal de Habitação. Portanto, deixem-me dizer-vos, que deixa de ser informal e passa a ser formal, nós extravasamos um bocadinho aquilo que são as competências formais da CASFIG. Por exemplo, não é da nossa competência saber, junto do IRU, o estado do património do IRU. A verdade é que sabemos. E sabemos porque temos muito interesse, e ainda ao segundo ponto que a Mariana falou aqui, em receber esse património. Mas há duas coisas que nós não vamos fazer. Eu vou já este número das casas de devolutas. Primeiro, não vamos receber o património todo do IRU de uma vez. Seria uma loucura. Porque para uma estrutura como a CASFIG, por exemplo, ou um município que tem 3 pessoas na divisão de habitação. Mas qual era o entrave dessa situação de não poder receber? De uma vez, Sim. eu vou explicar. É que, neste momento, a CASFIG tem 20 pessoas, em que cada técnico tem, em média, 100 agregados com quem trabalha diariamente. Que faz o tal trabalho de proximidade. Que faz o apoio social, que faz os pedidos, por exemplo, no Departamento de Obras, de intervenções nas casas, que faz o acompanhamento psicológico. Nós temos um psicólogo que o ano passado fez quase 1000 consultas nos empreendimentos entre jovens e adultos. Portanto, receber mais 1.100 casas e aproximadamente quase 3.000 pessoas para gerir de uma só vez seria uma coisa diabólica para a nossa estrutura. Porque não conseguir, íamos fazer pior até. E pior não, ia fazer igual ao IRU. Em boa verdade, não faz. Não existe. Não é? Pronto. Portanto, nós não queremos isso. Há uma coisa que temos vindo a negociar com o IRU e que nos parece importante. O Sr. Presidente da Câmara está imbuído deste espírito, concorda e tem impulsionado, inclusive, a isto com a prioridade política que lhe dá. Que é chegarmos a um acordo com o IRU para fasearmos a transferência de património. Primeiro, nestas habitações que são 83, e digo-vos, são com detalhe, sem problema nenhum, 41 fogos na emboladora,
24 na Toguia, 9 na Nossa Senhora da Conceição, 4 em São Gonçalo e 6 em Crixomil. Estes são fogos que estão a ser reabilitados. Mas qual é a dificuldade? Isto é para as pessoas perceberem, os políticos e toda a gente. O IRU, quando vai reabilitar um fogo, não reabilita um. Faz um género de acordo quadro. Ou seja, tem que juntar. Ficam à espera. Isto também causa muita... É um pouco insensível até, né? As pessoas estão à espera. O IRU fica à espera que as casas vaguem por morte ou por rotatividade para juntar num bolo a reabilitação de vários fogos. Isso demora muito tempo, não é? E nem faz muito sentido, em boa verdade. Faz sentido na lógica da contratação pública, mas não faz sentido na lógica e na necessidade social até de reabilitar as casas. Mas a realidade é que este ano temos em reabilitação 83 fogos são divididos por estes empreendimentos em Guimarães. O que nós queremos, e temos acordado com o IRU, protocolado, é que para estas habitações, quando prontas, o IRU vem à lista de espera da CASFIG, que são mais de 600 pessoas, como a Mariana disse, que vem à lista de espera da CASFIG e as coloque por pontuação, porque a lista é pública, as pessoas fazem a candidatura, são pontuadas de acordo com o regulamento municipal para a atribuição da habitação, portanto não há aqui, é importante também que se diga isto, que às vezes parece que as pessoas vão à CASFIG e é de acordo com aquilo que nos apetece, não é? Pronto, mas não é, são sujeitos, há um técnico que faz uma avaliação, que analisa o IRS, vê os rendimentos, vai visitar a casa onde vive, portanto, há regras, é importante se diga. E deixa-me só terminar, Alfredo, e o que nós pretendemos, e está protocolado, é este ano, com o IRU, começarmos por colocar, ainda que não exista esta transferência de património, ou possa não existir, começarmos por colocar pessoas que estão na nossa lista de espera nas habitações que são património do Estado. Vai nos permitir também entrar nestes bairros onde a CASFIG não tem ainda presença. Começar a moldar alguns hábitos, ainda que de forma muito ligeira, nestas comunidades. Para depois, a seguir, nestas que já estão recuperadas, darmos o passo da transferência de património. Portanto, a lógica e a organização é esta. Ainda às duas respostas, temos 83 habitações de volutas no Conselho, distribuídas por estes empreendimentos. Este ano, para o ano, vagam e ficam. Podem haver mais casas que fiquem também por condição de volutas, mas 83 e a transferência do património. O que nós queremos e estamos a negociar é, começando a indicar nós, pessoas para as casas que são reabilitadas do IRU, e a seguir ir transferindo por fases. O ideal para nós seria à volta de 250 casas por ano, ao longo para transferirmos todas neste mandato, 250 casas por ano, para a esfera municipal. Vai nos permitir o quê? Reorganizar internamente, fazer o recrutamento que temos que fazer, para que quando isto acontece, podermos prestar e fazer o melhor serviço que aquilo que faz o IRU. Porque senão, então, não atingimos o nosso objetivo. José Bastos, já foi dito aqui que a CASFIG teve sempre uma gestão tranquila, mas neste momento se calhar adquire uma importância maior pela crise habitacional. O que lhe merece, digamos, comentar sobre a situação da CASFIG e da intervenção do Eduardo Fernandes? Bem, muito boa tarde. Também cumprimentar o Eduardo Fernandes pela sua presença aqui, por nos trazer informação tão detalhada e tão sistematizada, que é fundamental para que possamos ter uma visão mais holística daquele que é um problema que hoje todos assumem que é um problema dos mais relevantes que o nosso país atravessa e, consequentemente, também o nosso Conselho. Sobre as questões concretas, naturalmente conhecemos todos aquele que é o trabalho feito pela CASFIG e que foi sendo reconhecido, e o Eduardo também reconheceu aqui esse trabalho e a equipe que o faz, e isso é também positivo. E depois, relativamente àquilo que ainda falta fazer, eu diria o seguinte, e tenho dito já numa outra intervenção que tenho feito, quer aqui, quer também no âmbito da Assembleia Municipal. Quer dizer que o assunto da habitação é de tal forma complexo e tem uma dimensão tal que só há uma forma de o resolver, apesar de o conseguirmos resolver com muita dificuldade, não tenho dúvida. E eu acho que a forma de o resolver é olhar para a realidade como ela é e trabalhar em cima daquela que é a realidade, porque nós temos que hoje
somos confrontados com uma alteração de paradigma fundamental. É verdade que até há pouco tempo se entendia como a habitação pública quase exclusivamente habitação social, habitação para quem não tinha condições económicas para resolver o problema por si, e isso era uma atitude positiva e é bom que ela exista. É por isso que existem governos que é para ter a capacidade de resolver problemas de quem os não consegue resolver, mas hoje a necessidade da habitação pública extravasa em muito esta dimensão da habitação social. A habitação pública é também hoje assumido como uma estratégia política para resolver situações complexas através da construção a custos controlados, através do investimento público em habitação, para que possamos fazer subir aquela que é a percentagem da habitação pública que o Estado tem, seja ele o Estado Central, seja o Estado local. E, portanto, dizer que me parece que este é também um caminho. Aquilo que são os problemas que todos conhecemos há muitos anos da gestão da habitação por parte do IRU e as dificuldades que daí advêm. Obviamente que desde há muitos anos também que se tenta trazer para a esfera municipal a gestão da habitação que hoje é gerida pelo IRU, mas obviamente que sempre se impôs uma condição, e do meu ponto de vista bem, que é, sim, nós recebemos a habitação, mas temos que receber as condições necessárias para que possamos fazer a recuperação dessa habitação e utilizá-la em condições condignas. Esta informação que aqui nos foi deixada de trazer para a esfera municipal de forma faseada é uma solução, porque se eu percebi bem, isso significa que as casas são recebidas, o património é recebido recuperado, e isso é positivo. Por isso já prontas a habitar, não é? Prontas a habitar só nessa condição, do meu ponto de vista, sim. Não só, mas principalmente. Ou seja, nós não fechamos a porta que, caso o IRU, neste período, não conseguir recuperar estas 83 casas, que nos faça a transferência do envelope financeiro e nós acabamos de as recuperar. Certo, ou seja, mas o ideal seria que conseguissem terminar a recuperação. Ou recuperadas ou com envelope financeiro, parece-me bem. Embora fique aqui com algumas dúvidas relativamente a este plano das 250 casas por ano, e não dúvida sobre aquele que é o plano e o projeto que o Eduardo aqui trouxe, mas é saber se o IRU vai cumprir esses 250 fogos por ano que achamos que seria... Que isso daria as tais 1000 quase habitações no mandato. Sim, daria 1000, embora na verdade não são 1000, porque não seriam mais 1000. Não são mais 1000, atenção, são 1000 que já existem. São 1000 que já existem, que são problemáticas, porque assumimos que são problemáticas e que importa recuperá-las. Depois também dizer que de facto uma coisa que me parece, eu não domino esta matéria em detalhe, mas aquilo que o Eduardo referiu, de que as que ficam desocupadas serão ocupadas através da lista de espera da CASFIG, parece-me fazer todo sentido, sinceramente. Está protocolado. Acho que sim. A lista é pública, eu tive o cuidado de ir ver e vi que ao dia de hoje, pelo menos na informação que está, são as tais cerca de 600, são 575 pessoas que estão, ou famílias, ou pessoas que estão em lista de espera, e portanto parece-me que esta é uma parte da dimensão do problema da habitação. É bom que se consiga resolver, mas sabemos todos que o problema é muito mais amplo e muito mais vasto que isto. Eu dizia, ou inclusive ainda numa última intervenção na Assembleia Municipal, e repito aqui hoje, infelizmente, o problema da habitação ou das dificuldades de acesso à habitação vem de trás, continuam hoje, e eu acho que vão continuar para além daquele que há de ser o mandato deste Executivo e de outros Executivos a seguir. Porque o problema é de tal forma grande e de tal forma denso e de tal amplitude que não será fácil resolvê-lo num espaço de tempo tão curto. E, portanto, tudo aquilo que seja feito para ir resolvendo é bom, e acho que é fundamental
que para resolver grandes problemas é necessário que nós tenhamos a capacidade de nos focar nos problemas, sem divergirmos naquilo que não for essencial sobre o que fez, o que não fez. Esse é um assunto que não interessa rigorosamente nada, do meu ponto de vista. Tu é que estás a puxar. Não, estou a dizer, não estou a puxar, não estou a puxar. Eu penso que o José Bastos já está... Queima um bocadinho o Bastos esse tema. Não. Nós iremos lá, mas não já sobre a habitação. Mas nós iremos lá. Já está a condicionar a intervenção aqui do Bruno. Não. Para terminar, é fundamental que, aliás, vocês recordam-se com certeza que eu disse aqui, para aí há 2 programas atrás, que a habitação é de tal forma complexa que importa que nos foquemos no essencial sem andarmos a discutir temas que são menos relevantes. E por isso, felicitar a intervenção do Eduardo pela forma clara, concisa e objetiva com que fez o estado da arte relativamente àquela expressão, as competências da CASFIG, e naturalmente desejar que tenha um enorme sucesso naquilo que é o trabalho que tem pela frente, porque o sucesso da CASFIG é o sucesso de todos nós e, portanto, não, neste momento, nada mais a acrescentar a este tema. Muito bem, Manuel Ribeiro, vai regressar ao... Eu falo porque aqui o Manuel Ribeiro deve estar aqui um bocado... Eu queria só dar uma nota para clarificar também aquilo que falámos aqui, que é, de facto, aqui o José Bastos tem razão, ou seja, claro, quando falamos deste elogio, mas é se tivesse razão. Não, não, mas eu sou eu sou um diplomata, portanto não tenho questões de nenhum tipo. Quando falamos da transferência de 250 casas por ano, também concordo. Eu todos os dias falo com o IRU, portanto tenho noção disto, é real. Todos os dias, ao contrário até do que muitas vezes noutros municípios, em todo lado, as pessoas vão fazendo, que adiam conversas com o IRU, por ser uma instituição difícil de conversar. Mas todos os dias falo com o IRU e tenho este objetivo muito claro, que é, se não conseguirem, que nos digam. Também já afloramos a discussão de perceber no orçamento do IRU que verbas é que estariam alocadas à reabilitação daquilo que diz respeito a Guimarães. Isso não existe. Como há acordos quadro, não existe tipificado ou segmentado, não é? Pronto, o que torna mais difícil e torna difícil também a negociação do município. Porque o IRU vai sempre, de certeza, não querendo encurtar muito o orçamento que tem, enfim, não é? Pronto, já sabemos. Da outra temática, deixe-me abrir e ter a ousadia, Alfredo, de até entrar na discussão. Há a temática do primeiro direito, a renda apoiada, falamos de habitação, não gosto do termo municipal ou social, vá lá, para percebermos, habitação social, e há a habitação da renda acessível, para os jovens, para a classe média, por categoria profissional, professores, bombeiros, polícia, já se faz noutros sítios. E as soluções são muito diversas, de facto. Portanto, o que nós, indo atrás, o que a coligação se propôs foram as 401 casas que estavam no acordo de colaboração com o IRU. Isso tem que avançar nas diversas formas que estão também financeiramente contratadas, seja nas 172 que são habitação a construir, onde entram estas 75 que agora foram adjudicadas, na aquisição de novas frações que são 196, na aquisição de frações usadas. E, porque dessas 401 casas, que é uma coisa que discute-se muito, mas ainda ninguém falou disto, dentro dessas 401 casas contratualizadas, há 119 que não são novas, é a reabilitação do parque municipal. Portanto, também isso tem que se concretizar. E depois, agora no novo programa de medidas para a habitação, no Construir Portugal, que ainda só tem uma portaria que é do IVA, ainda não temos dados de como é que vamos fazer o HCC, habitação a custos controlados, o que é que isso exige, que benefício é que há para o promotor, para o investidor, para o município. Há muitos modelos, o Build to Rent, entre outros, que complementam esta oferta de habitação. E nós temos em Guimarães, eu quero acreditar, muita gente disponível, muitos promotores, muito investidor privado para ajudar. Há uma coisa que tem que acontecer. Primeiro, a nível central do governo, este pacote de impulso, de incentivo à habitação a custos controlados tem mesmo que ser um incentivo, não pode ser um faz de conta, porque agora o IVA, ao contrário do que acontecia antes, porque isto já existia, mas para terminar, o IVA já é 6%. Transversalmente, claro que há exceções, mas é 6% transversalmente. Portanto, o investidor, a margem que tinha dos 23 para os 6, se fosse para custos controlados, os 17%, deixou de existir. Portanto, tem que haver outros incentivos para isto.
se calhar. Manuel Ribeiro, chegou o momento, não sei se vai reparar o passado ou não, ou se ficou não vou, condicionado. Esta é que é a provocação. Esta é que é a Eu provocação. Eu vou ser simpático com o Bastos hoje, não vou reintroduzir esta temática, vou às tantas em termos um bocado mais políticos, dizer o seguinte. Nas intervenções do Eduardo Fernandes, do Bastos e da Mariana, ficou patente que existe uma entidade que é, digamos, chamando-lhe o elefante na sala, que encrava isto tudo. E ainda não ouvi aqui um elogio ao Iru. Portanto, um organismo da Administração Central, eu não ouvi aqui, nem nas múltiplas Assembleias Municipais a que estive presente, que o Iru era sempre um problema e nunca era parte da solução, nós costumamos dizer. E, portanto, é importante que este organismo público ou desapareça quando só prejudica, ou realmente tenha uma atuação consentânea com as empresas municipais que tratam da habitação, como é o caso da Caxico. Agora, até achei estranho o Eduardo dizer que fala todos os dias com o Iru, quando o Dr. Domingos Bragança dizia que não conseguia falar com o Iru, que aquilo eram uns problemas de meses, que não tinha respostas. Sempre alguma referência ao passado, não é? Não, é que são factos contraditórios, não é? O Dr. Domingos Bragança, Presidente da Câmara, não conseguia falar com o Iru, mas o Eduardo Fernandes, que não é o Presidente da Câmara, embora esteja muito próximo do Presidente da Câmara, consegue falar com o Iru. E pronto, e realmente, entre estas entidades, a Administração Central e a Administração Local, se não falarem é que não se resolve absolutamente nada, como ficou bem esclarecido na intervenção do Eduardo Fernandes. Depois também queria dizer isto. Eu sei que a Mariana e o José Bastos estavam à espera, como houve uma mudança de poder, que o tema da habitação fosse desprezado. E como... Não estava nada à espera disso. Não, as palavras na minha boca. Porque a direita assumiu o poder, e são as vossas palavras. Nada disso. A direita só pensa no privado, no lucro e, portanto, vai abandonar a habitação social, a habitação a preços acessíveis. Portanto, o que está provado pelas intervenções do Sr. Presidente da Câmara e agora pelo Eduardo é que realmente é uma prioridade e uma prioridade de importância alta, máxima, para o Executivo a habitação em Guimarães. Claro que se me dissessem assim, se estivéssemos em 2013, em 2014, havia esta prioridade, eu diria que não. Porquê? Porque não havia necessidade. Mas o poder político existe exatamente para satisfazer necessidades. E essa habitação, como disse aqui, e é reconhecido por todos os quadrantes políticos, inclusivamente pela Mariana, que avançou aqui com um valor de 600 famílias em lista de espera para terem uma habitação. Portanto, estamos numa situação de necessidade. E é para isso que existe o poder local. É para responder às necessidades. E seja a direita, seja o centro, seja a esquerda, o poder local dirige-se exatamente à satisfação de necessidades. E realmente o Executivo pôs isso como prioridade. Ao contrário, e parece-me que não mereceu uma contradição que anulasse a intervenção do Sr. Presidente da Câmara na Assembleia Municipal, ao dizer que o Executivo anterior, ou os Executivos anteriores, não colocaram a habitação como uma prioridade de importância alta. Foram andando, não se empenharam a fundo como, acredito, este Executivo se vai empenhar. Depois, relativamente à habitação social, à habitação acessível, a toda esta problemática da habitação pública, eu acho que era o Partido Socialista que fazia esta menção mais do que uma vez, que era o exemplo da Áustria. A Áustria é governada por partidos da direita e tem uma percentagem de habitação pública no conjunto da habitação muito elevada, cerca de... Ordem dos 20%, penso. Sim, entre os 10% e os 20%. Sim. E, portanto, é só para dizer que... E nós nem aos 5 chega. Pois,
porque foi uma política de direita, não é? Também Muito foi. bem. Não, Mariana. Também Com- foi. Mariana, eu estou Temos que preocupado avançar. em relação à habitação social, e isto era uma interpelação, uma pergunta que faço ao Eduardo Fernandes, que estes bairros estão um bocado conotados com uma população, do ponto de vista socioeconómico, desfavorecida ou frágil, o que potencia o aparecimento nesses bairros de alguma criminalidade, não é? E começámos a associar esses bairros a bairros desviantes. A questão era esta: o que é que a CASFIG, se realmente tem presente este problema, poderá fazer numa reformulação da habitação social e acessível no futuro para que este estigma seja ultrapassado ou seja mitigado? Eduardo Fernando, numa resposta o Muito mais rápido. rápida possível. Pronto, eu vou tentar. Começando aqui pelo fim, nós estamos a esboçar, eu em conjunto com o meu Conselho de Gestão na CASFIG e os técnicos, um plano de ação de reabilitação e uma estratégia para esta área, não é que já não tínhamos, mas estamos a aperfeiçoar, que se mune de 4 níveis, para se perceber. E os 4 níveis são níveis porque têm ordem de intervenção. Intervenção, para não ser muito técnico, nas coberturas, fachadas e caixilharia, um nível, ok? Intervenção nos espaços comuns, segundo nível. Intervenção nos interiores, terceiro nível. E mais importante de tudo, porque às vezes o mais importante vem no fim, para responder aqui à pergunta de Manuel Ribeiro, reorganização das zonas envolventes. Isto significa o quê? Reorganização de trânsito, dos espaços comuns fora dos empreendimentos, falámos dos jardins, da zona envolvente. Portanto, não há, e deixem-me dizer-vos já, também tenho reuniões semanais com as forças policiais em Guimarães, como é evidente, não há em Guimarães focos de criminalidade, ou de grande criminalidade ativa nos empreendimentos, sejam do Eiro ou da Não é CASFIG. uma preocupação. Não é uma preocupação. Há criminalidade, obviamente pequena criminalidade, que não tem necessariamente que ver com as pessoas que ali vivem. Portanto, há zonas, porque a arquitetura dos anos 80, que se fez, por exemplo, na Atoguia, de fechar o bairro, e vou acelerar, é permissível alguns tipos de comportamento, às vezes de pessoas que nem vivem ali. Ou que vivem ali, como falávamos no início, falava com a Mariana, sorteadas pelo Iru, que nem são de Guimarães. Portanto, já eram habitantes do Iru, por algum motivo saíram, vieram ter a Guimarães, criam-se distopias face àquilo que é a realidade atual. Portanto, não existe, mas nós nos nossos empreendimentos municipais já temos muito esse cuidado, temos uma equipa de jardinagem na CASFIG, é curta, mas temos, para precisamente ter as zonas fora dos empreendimentos airosas, arranjadas, relva cortada, com árvores, sem pinturas. Nós tivemos, vou-vos dar um exemplo concreto, uma pintura de parede nas curadeiras a uma quarta-feira, na sexta estava pintado, e é inverno. Portanto, nós temos proativamente, a CASFIG já tinha, em boa verdade, essa atitude de não deixar alastrar a degradação também do Vamos património. para as últimas intervenções sobre este tema. José Bastos. Estava a ver a tomar alguns apontamentos. Acompanhar, sim. Acompanhar e reforçar o elogio. Naturalmente, porque reforço aquilo que disse, porque eu estou a ouvir um discurso com o qual me identifico e que, em abono da verdade, me remeteu para uma intervenção na última Assembleia Municipal do Sr. Presidente de Câmara, que foi também neste sentido. Quer dizer, temos um problema e aquilo que é o nosso foco é a floresta e não nos vamos focar na árvore, porque o que é importante é a floresta. Isto a propósito de uma intervenção do Partido Chega, que pôs em causa uma série de coisas, as casas que estavam, a desregulamentação, que é uma série de casas, quem vive numa casa e dorme na outra, e muita fraude, muita coisa. Férias e por aí fora. Sim, muita coisa. E eu confesso que aquilo me fez alguma confusão, porque mais uma vez estamos focados naquilo que, se for verdade, tem que ser tratado, mas tem que ser tratado na altura certa e com a prioridade certa. E dei-me ao trabalho de ir procurar informação para saber que regras é que existiam, ou que existem para gerir tudo isto. E li o regulamento que existe
que não pode deixar grandes dúvidas e que me leva a dizer o seguinte, e fico satisfeito com esta informação, que focos de criminalidade não existem ao nível de serem preocupantes. Há de haver uma coisa ou outra. Lá como noutros sítios, não é só nesses espaços. Mas leva-me a dizer uma coisa que é, quem vem a público fazer este tipo de intervenções, eventualmente aquilo que deveria fazer era cumprir a sua função, não apenas como cidadão, mas essencialmente como político, que é denunciar. Identificar, porque lançar os anátemas sobre um determinado grupo é uma coisa muito fácil e que, regra geral, dá alguns resultados muito vistosos, mas que na verdade não resulta em nada. E, portanto, sim, é bom que haja este trabalho, é bom que este trabalho seja feito, mas reforço que temos aqui um longo desafio pela frente e um trabalho árduo pela frente que importa atacar e agir. E também é importante dizer, em termos de contexto geral, sem falar de Guimarães em concreto, mas também incluindo aí Guimarães, dizer o seguinte: nós estamos hoje a pagar uma fatura na habitação semelhante àquela, ou por razões semelhantes àquelas, que nos levou noutras discussões a falar da ferrovia, que é o desinvestimento estrutural numa determinada área, e também aconteceu na habitação, faz com que, quando o problema surge, seja mais difícil de resolver, porque o atraso é de tal ordem, de tal dimensão, que dificilmente se consegue resolver num curto espaço de tempo. Mariana, última intervenção, não sei se as respostas foram suficientes por parte do Eduardo Fernandes. Sim, eu acho que o Eduardo Fernandes fez aqui um diagnóstico do que encontrou e aquilo que pretendem fazer para o futuro, e isso é muito importante. E também alguns esclarecimentos que são necessários, porque à volta da habitação pública ou da habitação social há sempre nuvens que vêm ou que se perpetuam no tempo e que depois é difícil anulá-las. Mas o Manel Ribeiro, aqui com este preconceito com a esquerda, eu nunca imaginei que a direita, Juntos por Guimarães, tivessem essa atitude, até porque eu disse os números que estavam no programa de Juntos por Guimarães. Por isso, está lá, têm que cumprir, não é assim? Por isso, esse preconceito com a esquerda, Manel, não estava a contar. Não, é o preconceito com a direita. Por isso, não, é o preconceito com a esquerda. É o preconceito com a esquerda. Até porque eu também comecei a minha intervenção a dizer que nós estamos com preços exorbitantes do metro quadrado e por isso este problema adensa-se cada vez mais. E, dando razão aqui ao Bastos, o desinvestimento da habitação em Guimarães é igual ao desinvestimento da habitação pública no país, não é? Porque também houve. E por isso não foi só, foram todos os municípios ou o Estado que se desresponsabilizou da criação de habitação pública para que as pessoas pudessem ter habitação. E eu já o disse, não sei se eu disse neste programa, mas acho que sim, eu não tenho que comprar uma casa. Eu tenho é que ter acesso à habitação como está consagrado na Constituição da República Portuguesa. Por isso, eu se não tenho um salário que se adequa a pagar uma renda, eu preciso que o Estado encontre outras soluções para eu ter direito a um teto, porque é disso que se trata, é de um direito. E por isso, esquerda ou direita, tem que cumprir o que está na Constituição da República. Mas só mesmo para terminar, a minha dúvida é que nós já ouvimos falar nisto do património do Iru passar para a CASFIG, mas começamos a dizer que a CASFIG tem um orçamento baixo para o seu património hoje. Por isso, o seu património amanhã poderá ser de mais de 250 casas, vai para os 750 aproximadamente, e por isso será aqui um grande encargo, para além do encargo que já têm com as rendas apoiadas, não é? Porque as rendas apoiadas é um bocadinho maior o investimento. Sim, é outro contrato de programa. Muito bem. Por isso, há aqui esta preocupação com não só que as casas venham requalificadas pelo Iru, mas que seja depois que a CASFIG tenha a capacidade de continuar o seu trabalho da forma que tem hoje, com mais património, seja no primeiro ano, já nem falo no último, não é? Mas no primeiro ano que consiga fazer face a todos estes problemas. Não sei se quer alguma referir à intervenção do José Bastos sobre as suspeitas da gestão da CASFIG. Fiscalização relativamente à gestão. Sim, muito rapidamente, para não perdermos muito tempo com isso. Se lhe merece algum comentário. Sem qualquer imodéstia. E depois há uma questão que também gostaria que respondesse rapidamente. Claro. Esta lista de espera de 600 famílias atreve-se a anunciar um prazo para que elas
possam ter uma habitação? Muito bem. Perguntas difíceis. A primeira é mais fácil que a segunda. Em relação às intervenções políticas recentes, eu vou-me afastar e vou afastar a CASFIG, porque aqui estou enquanto Presidente do Conselho de Gestão da CASFIG, não são sobre a CASFIG, nem sobre a gestão do nosso Parque Municipal, porque, e aí digo outra vez, como já disse, não há nenhuma casa vazia e não há nenhum incumprimento de regulamento. Vou mais longe, como também já disse, nós conhecemos toda a gente que habita no nosso Parque Municipal, sabemos perfeitamente as retas-guardas que tem, o envolvimento familiar, o enquadramento social, tudo. Portanto, e quando quiserem consultar, estamos disponíveis para explicar como é que funciona, mostrar os regulamentos, mostrar o software, tudo. Portanto, aí estou à vontade. Na segunda pergunta, é difícil, é muito difícil, porquê? Nós podemos fazer contas. Se nós até janeiro de 27 construímos 75 casas ao abrigo do PRR, se o empreiteiro cumprir com o contrato, são 75 a retirar a essas 600. Se o IRU nos conseguir atribuir mais 83, são mais 83 até, por exemplo, janeiro de 27 a retirar a essas 600. Se nós abrirmos e criarmos, como estamos a fazer, a nossa ideia, dando aqui outra ideia para discussão política, mas que não é agora, mas para a frente, a nossa ideia no Regulamento Municipal de Habitação é ter um regulamento coluna que seja base e que depois tenha vários programas, e é rever isso neste primeiro semestre, nós criarmos e alargarmos aquilo que é o subsídio municipal ao arrendamento com critérios mais abrangentes, que deixem de ser só para pessoas que têm apoios sociais e passa a servir também pessoas de rendimentos médios. Vamos destas 600 tirar mais umas quantas. Das simulações iniciais que fizemos é passar de um apoio a 225 famílias para 625. Portanto, vamos ver depois quantas é que vertem nos pedidos, ou seja, quantas é que daquelas deixam de ter necessidade de pedir habitação. Se a pessoa puder ficar na casa dela, com um apoio municipal, prefere ficar na casa que tem do que ir para uma habitação municipal. Portanto, isto também vai ajudar a encurtar esta lista. Pronto, e esta é só uma fase. Depois há arrendamento acessível para classe média, para outros. Portanto, essa é outra fase e é outra discussão. Na lista, eu espero, não é um compromisso, mas eu espero, no início do próximo ano, pelo menos 150 destas pessoas estarem servidas de habitação, seja com as novas 75, que vão ter que concluir inevitavelmente, seja com as do IRU. Portanto, muito bem. Para finalizar, já ultrapassamos o nosso tempo. Minuto final, Manuel Ribeiro. Eu pensei que era sobre este tema. Tenta juntar as duas coisas. Portanto, eu não preparei nada sobre o minuto final e, então portanto, pode utilizar nesta fase. Posso utilizar nesta fase. Não, era mais uma interpelação, uma pergunta ao Eduardo Fernandes. Exatamente, nós temos, portanto, a CASFIG tem cerca de 500 casas, o IRU tem cerca de 1000 casas, 1500, estão 600 em lista de espera, dá 2100. A minha questão é exatamente esta. Dentro, estamos aqui a falar no quadrilátero ou na região a norte do Douro, se o Concelho de Guimarães, em comparação com os outros municípios, está melhor, está pior, se tem esses dados, eu não consegui encontrá-los para me esclarecer, e eu acho que é um indicador importante que eu gostaria de saber, e às tantas as pessoas em casa também gostariam de saber. Depois, também, porque nós tínhamos preparado isto e não chegámos lá, dar uma opinião relativamente à Ecoibéria, não é? Relativamente a esse problema em que fomos condenados, e pelo facto de um município ter recorrido em termos políticos, nada avala essa decisão, porque foi um juiz que a preferiu. Portanto, há um entendimento de que o município tem que indemnizar alguém à custa de todos, não tenho essa dúvida nenhuma, mas que nós temos que passar, para além da responsabilidade política, para uma responsabilidade pessoal, pelos atos e omissões praticadas no exercício de funções públicas. Senão, isto nunca mais se moraliza. E havemos ter casos por todo lado e por esse país fora, e o crescimento dos extremismos que se aproveitam desses casos concretos para anunciarem
alto e bom som de que são os melhores e que os outros é que são os maus. Muito bem, essa referência, mas não tivemos tempo à discussão do que se passou na Assembleia Municipal e reunião de Câmara. Ficará para uma próxima oportunidade. Minuto final, José Bastos, o que é que tem a dizer? Não vou dizer aquilo que tinha. Peço desculpa, mas de facto, ao introduzir o Manuel Ribeiro, introduzir este tema, não pode ficar sem resposta. E vou usar, com a autorização do Alfredo, vou usar o meu minuto final para isto. E para dizer uma coisa muito simples. Aquilo que o Manuel Ribeiro acaba de dizer é de uma gravidade que me preocupa muito. E vou dizer porquê. Porque pegar no caso Eco-Ibéria e dizer que na política tem que deixar de haver apenas uma responsabilidade política e tem que passar a haver uma responsabilidade pessoal, isso hoje é assim perante a lei. E bem, que é o político tem responsabilidade pessoal se cometer atos e erros que sejam passíveis de serem sancionados. Ilícitos, exatamente. E portanto, aquilo que o Manuel Ribeiro aqui disse foi que, na sua opinião, ou pelo menos eu interpretei assim, na sua opinião, no caso da Eco-Ibéria, há ilícitos pessoais e que deveria haver responsabilidades políticas de quem tomou as decisões políticas do processo. Isso sim é grave porque é absolutamente populista e porque isso significa que cada passo dado neste sentido significa afastar os melhores da política. Quem cometer erros e quem cometer ilícitos deve ser penalizados por ele, mas os políticos são eleitos para resolver problemas e não podem estar permanentemente com a cabeça no cepo, com receio de tomar decisões, porque elas podem vir a ser decididas em tribunal e todos temos que assumir as responsabilidades daquilo que acontece. E isso, para mim, é de uma gravidade que, confesso, não estava à espera. Vamos ter esta discussão num programa a posteriori. Temos que a ter, que não tem nada a ver. Ficará agendado para o próximo. Mariana, para terminar. Eu vou dar continuidade àquilo que preparei. Porque é importante, domingo temos o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e apesar de alguns se acharem no direito de dizer que este dia ainda não é importante ou que já não é importante em 2026, eu deixo só aqui uma pequena referência. Em 76 a nova Constituição garante a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Em 1980 a Lei da Igualdade no Trabalho e no Emprego é implementada. Em 2026, as mulheres trabalham 46 dias por ano de graça. As mulheres ganham menos relativamente aos homens. Em cargos superiores, chegam a ganhar menos 26%. Por isso, não é porque são menos capazes, não é porque são menos habilitadas, é porque são mulheres. Há graves problemas com as trabalhadoras por causa da maternidade. Hoje assistimos a entrevistas de trabalho a perguntar às mulheres se vão ter ou não filhos nos próximos tempos, se são casadas ou se não são casadas. E nós precisamos, no Dia Internacional da Mulher, na manifestação nacional do MDM, do Movimento Democrático de Mulheres, que vai ser no domingo, nós trazemos as nossas reivindicações, mas trazemos-las com a alegria que sempre tivemos. Não é com o fantasma que se coloca do feminismo que vem para contrariar o homem. Não, todos somos precisos para alterar a lei e para que a igualdade na vida seja concreta, e por isso convido todos a estar na Arcada às 3 da tarde em Braga, para podermos realmente reivindicar os nossos direitos e para dizer que o Dia Internacional da Mulher, infelizmente, ainda é uma data importante. Fica-se convite no ar. Para finalizar mesmo, Eduardo, um minuto mesmo de 60 segundos. Está a contar. Muito bem, Alfredo. Muito rápido para responder só aqui à pergunta do Manuel Ribeiro. É verdade que no quadrilátero, se calhar comparando mais com Braga do que propriamente com Barcelos ou Famalicão, naquilo que é o parque municipal, nós temos um bocadinho menos de casos, um bocadinho significativo. A Braga Habitat já é quase 2.000 habitações. Nós, já com as do Iru, portanto, nós temos cerca de 500 casas menos. Mas a realidade no país é muito distinta. Posso-lhe dar o exemplo, pessoas com quem falo recorrentemente também, da Domus Social. Em que a Domus Social já é 13.000 casas no Porto, tantas como o Iru a nível nacional. E funciona. Portanto, a realidade
há para todos os gostos, temos é que trabalhar para resolver os problemas. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Guimarães em Debate. Agradeço de uma forma especial ao Eduardo pela disponibilidade que teve para prestar estes esclarecimentos todos. Fica então para a próxima discussão da Ecoivéria e outros assuntos.